No ar, a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 16 de outubro de 2024. E vamos ao destaque do dia: comida para todos e de qualidade. Governo lança Plano Nacional de Abastecimento Alimentar e Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. O objetivo é garantir alimento no prato e fortalecer a cadeia produtiva de alimentos produzidos de maneira mais sustentável. Presidente Lula destaca que o combate à fome segue sendo a prioridade. A fome é o ponto crucial. Nós estamos fazendo um gesto nobre: acabar com a fome no Brasil. E na nossa entrevista do dia, nós recebemos o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Ele vai falar mais sobre os planos lançados hoje e iniciativas previstas neles, como ampliação dos sacolões populares e da produção de arroz no país. Também na Voz do Brasil de hoje: infraestrutura, educação, transportes, habitação. Rio Grande do Norte recebe pacote de investimentos de mais de 600 milhões de reais no novo Programa de Aceleração do Crescimento. Unidades do Minha Casa Minha Vida, obras em rodovias, saneamento básico e construção de creches e escolas estão entre os anúncios feitos hoje no estado. E ainda mais de 3 bilhões para a ciência brasileira. Recursos serão usados para melhorar a infraestrutura de pesquisa do país, fortalecer instituições e reduzir as desigualdades regionais. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta. Hoje é o Dia Mundial da Alimentação. Depois de tirar 24 milhões de pessoas da situação de insegurança alimentar em 2023, o governo anunciou hoje novas ações para ampliar o acesso dos brasileiros à alimentação, com comida saudável e de qualidade. Foram lançados 2 planos de abastecimento alimentar e de agroecologia. Rapidamente, a criançada se organiza em fila. O motivo é irresistível. A hora do lanche chegou. Na ponta da língua, o prato preferido da Heloísa, da Marcela e do Bernardo, alunos do 6º ano. Galinhada, cuscuz com carne. Galinhada, fruta, suco. Em uma escola na área rural de Brasília, 585 estudantes têm acesso a um cardápio variado, formulado por nutricionistas e reforçado em frutas, legumes e verduras fresquinhos. Na cozinha, a preparação fica a cargo da Vilma Pereira da Costa Marques. Então a gente procura, assim, ajudar no alimento saudável para nossas crianças. Elas precisam bastante desses cuidados. Eles não têm essa alimentação totalmente todos os dias em suas casas, né? Às vezes os alunos chegam: tia, hoje eu vim só para comer. Teve um aluno até um dia que chegou assim: ai tia, eu tô com tanta fome hoje que eu não estava enxergando a minha prova. Para promover uma refeição mais adequada nas escolas, que é onde as crianças passam boa parte do tempo, o governo conta com o PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Mais de 40 milhões de estudantes são atendidos em todo o país. E a estratégia faz parte de iniciativa lançada pelo governo, que anunciou nesta quarta-feira 2 novos planos e mais de 220 iniciativas para acabar com a fome no país e garantir uma alimentação mais saudável a todos os brasileiros. No Palácio do Planalto foi lançado o Plano Nacional de Abastecimento Alimentar, chamado de Alimento no Prato. Entre as ações previstas está a ampliação dos sacolões populares e centrais de abastecimento em todo o país. Já o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica pretende fortalecer a cadeia produtiva de alimentos orgânicos e agroecológicos. São 197 iniciativas com investimentos de 9 bilhões de reais. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, reforça que essas ações fazem parte de um esforço maior para garantir comida no prato de todos os brasileiros. Nós devemos alcançar até 2026 essa meta de tirar o Brasil do mapa da fome. Com os planos Alimento no Prato e de Agroecologia, o presidente Lula ressalta que o governo busca reafirmar o Brasil como uma liderança global no combate à fome
fome e na promoção da segurança alimentar. A gente é capaz de produzir muito mais alimento do que a gente consome. Nós estamos fazendo um gesto nobre, acabar com a fome no Brasil. A estudante Marcela Cunha Figueiredo, de 12 anos, sabe bem da importância de uma alimentação saudável. Para melhorar nossa saúde, para a gente não ter perigo de ficar doente. Em 2023, mais de 24 milhões de brasileiros saíram da situação de insegurança alimentar grave. Segundo o governo federal, essa recuperação reflete o impacto de políticas públicas voltadas para a valorização da agricultura familiar e o combate à fome. Com a colaboração de Caroline Blaut, reportagem Luana Karen. E a gente segue falando desses novos planos lançados hoje aqui no Estúdio da Voz do Brasil com o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Vamos detalhar as medidas que foram anunciadas hoje pelo governo. Boa noite, ministro. Boa noite, Luciano Seixas. Boa noite, Mariana Jungmann. Boa noite, Brasil. Ministro, vamos começar falando do Plano Nacional de Abastecimento Alimentar. O objetivo é aumentar a oferta de alimentos? Sim, nós temos que aumentar a oferta de alimentos, temos também que diminuir o desperdício, melhorar a qualidade desses alimentos, diminuir o preço deles e fazer com que eles sejam acessíveis a todo o povo brasileiro. Uma das iniciativas, ministro, é implantar 6 novas centrais de abastecimento, né? Já foram definidos quais vão ser os locais, como que essas centrais vão beneficiar tanto produtores quanto consumidores? Então, nós temos no Brasil várias centrais de abastecimentos nos estados e temos 2 centrais que são federais, a CEAGESP de São Paulo e a Ceasa Minas, e elas vão para o interior de São Paulo, para o interior de Minas, que são 2 centros importantes de consumo no Brasil. E temos também centrais estaduais em todos os estados, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Piauí, enfim, nós queremos fortalecer essas centrais de abastecimento, aumentar o número de agricultores familiares que possam vender os seus produtos ali. A partir dessas centrais, fazer um trabalho com os agricultores, tanto de oferta de crédito, de CAF, que é a Certidão de Agricultor Familiar, e ao mesmo tempo de agroecologia, para que ele possa fazer a transição junto à sua produção, não é? Nós queremos também, agora junto com o BNDES, né, e com a CONAB, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, presidida pelo Edgar Preto do Rio Grande do Sul, nós queremos fazer um trabalho de fortalecimento junto com o BNDES, pegar todas as centrais nossas de abastecimento, mais a CONAB, que é fazer essa GESP, a Ceasa Minas, mais a CONAB, um acordo com o BNDES para fortalecimento dessas centrais, para que elas ampliem o seu potencial de abastecimento no Brasil, de um lado de abastecimento e de outro lado de armazenamento. Porque no Brasil você tem um problema de descasamento dos lugares onde você produz e da capacidade de armazenamento. E é por isso que nós queremos, aonde já temos muito armazenamento disponível e temos centrais que estão ociosas, a gente pode vender essas centrais para comprar naqueles lugares onde você tem produção sem ter armazenamento. Então nós vamos fazer um casamento entre produção e armazenamento. Ao mesmo tempo, nós vamos ampliar a presença dos agricultores familiares nessas centrais. Mas não são só nas centrais. Nós queremos difundir e fortalecer os sacolões e as feiras que possam chegar nesses lugares onde há desertos alimentares. Uma das intenções é aumentar a produção de arroz no país, né, com o programa Arroz da Gente. Como é que o governo pretende atrair os pequenos produtores nesse caso? Nós temos 2 medidas para os produtores para ampliar a produção de arroz. O arroz, ele é central na cesta básica do povo brasileiro. Ele é o básico da alimentação do povo brasileiro. Só que o arroz andou caro, não é? E ainda está caro para caber no bolso do povo brasileiro. Então nós temos 2 medidas, uma medida de financiamento do agricultor familiar, que é o chamado Arroz da Gente, para que amplie a produção de arroz em todo o Brasil pelo agricultor familiar.
E temos uma segunda medida que vale para o médio agricultor e para o grande agricultor. Essa é feita com o Ministério da Agricultura e Pecuária, com o ministro Carlos Fávaro, que são chamados contratos de opção. O que são os contratos de opção? Nós vamos botar R$1 bilhão para contratar as pessoas que queiram oferecer o seu arroz para a Conab. Isto é, quem quiser oferecer o arroz para a Conab, nós vamos dar um preço. Se o arroz que ele for vender estiver acima, nós não vamos comprar. Se estiver abaixo, nós compraremos. E é por isso que nós queremos ter meio milhão de toneladas de arroz contratados desde já. Nós vamos soltar agora, junto com o Ministério da Agricultura e o Ministério da Fazenda, o ministro Fernando Haddad, um contrato de opção de compra para também diversificar a produção de arroz em outras regiões brasileiras, né? E aqui nós estamos aproveitando também uma oportunidade que nós temos, que a Embrapa desenvolveu uma nova espécie que pode ser produzida nas chamadas terras altas. E é com isso nós vamos ter uma produção de arroz no Centro-Oeste maior, em Goiás, no Mato Grosso do Sul, em Tocantins, no oeste da Bahia, em Minas Gerais, em São Paulo, ampliando no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Com isso, nós vamos ter, no horizonte de março do ano que vem, uma oferta muito maior de arroz e uma diminuição no preço de arroz no bolso do povo brasileiro. Ministro, vamos falar um pouquinho do Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, que foi lançado hoje também, o Planapo, e ele tem o objetivo de investir na alimentação saudável. O senhor mencionou aqui, inclusive, o estímulo para que os agricultores familiares façam uma transição para a agroecologia e para a produção de orgânicos. O que mais está previsto nesse plano? Olha, o Planapo, né, que é o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, ele tem como objetivo estimular o agricultor a mudar a base de defensivos, hoje agrotóxicos, e fazer essa transição de uma agricultura de base química para uma agricultura de base ecológica ou para uma agroecologia. Isso é, que nós tenhamos mais produtos orgânicos na mesa do povo brasileiro, porque, como disse a garota da entrevista, alimentação é sinônimo de saúde e a produção orgânica é bem melhor para a saúde da população. Mais limpa também, né, ministro? Mais limpa, isso aí. E não só é boa para a saúde da população, como também para o meio ambiente, para a água, para a terra e para o meio ambiente. Você vê os problemas como o uso de agrotóxicos tem levado à eliminação de abelhas, que são tão importantes para a polinização da agricultura. Para a saúde do produtor também? Para a saúde do produtor, muitos produtores se adoecem em função do manejo desses agrotóxicos. Tudo isso é um ganho enorme. Nós estamos aqui tendo um grande valor, que é o valor de 6 bilhões que estão no Plano Safra da Agricultura Familiar, no PRONAF. 6 bilhões num juros de 2%. O juro de 2%, numa economia que os juros bancários estão em 10 e 25, né? Juros de 2% faz com que tenha um alto subsídio, é o que a gente chama de juros negativos. Então, para quem quiser tomar recursos para a agroecologia, nós estamos colocando um juro subsidiado. Ao mesmo tempo, o BNDES, junto com a Fundação Banco do Brasil, eles estão colocando 100 milhões de reais para as cooperativas, para darem conta da produção agroecológica e também para darem conta da assistência técnica, porque para fazer essa transição não é fácil, não é do dia para a noite. Para você ir mudando é devagarinho e tem muito aprendizado a ser adotado pelo agricultor. Por isso que é importante que ele tenha assistência técnica. Então, essa disponibilidade desse recurso, mais o conhecimento que a Embrapa tem, que as empresas estaduais de assistência técnica têm, as EMATERES, né, que o Senar tem, que o Sebrae, assim nós podemos disponibilizar recursos, disponibilizar assistência técnica e também favorecer uma alimentação mais saudável para o povo brasileiro. Junto com esse programa,
do Planapo, que é o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, nós temos o PRONARA, que é o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos. O que nós pretendemos fazer? Mapear aqueles agrotóxicos que são mais tóxicos, que têm maior toxicidade ou maior periculosidade, e fazer um programa de desenvolvimento, inovação para substituí-los por bioinsumos. Então, via Embrapa, universidades federais, escolas técnicas federais, universidades privadas, empresas privadas, nós possamos fazer um programa de estímulo com recurso para a descoberta de bioinsumos que substituam aqueles agrotóxicos mais perigosos e mais tóxicos. Perfeito. São muitas medidas, muitos programas. Nós voltaremos a conversar em outras oportunidades. Agradecemos a presença do ministro Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar. Muito obrigado, ministro. Muito obrigado. Eu que quero agradecer o presidente Lula hoje, de uma maneira muito feliz. Ele tem um compromisso imenso com a alimentação do povo brasileiro, com a soberania alimentar, a segurança alimentar, a capacidade de você ter uma alimentação saudável para o povo brasileiro, com os direitos humanos à alimentação, dá um passo no sentido de alinhar todos os órgãos de governo. E aqui esses dois planos foram construídos com a sociedade civil, com o povo brasileiro, e essa ação também muito participativa da Secretaria-Geral, o ministro Márcio Macedo. Nós então estamos entregando um plano para que no horizonte de 2 anos o Brasil saia do mapa da fome, mas também tenha uma oferta muito importante de alimentos saudáveis para a mesa do povo brasileiro. Isso é, que as pessoas se alimentem, mas também que se alimentem adequadamente, alimentem bem os alimentos que são da cultura alimentar do nosso povo. Tá certo, ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Inteligência artificial, novos tratamentos de saúde, mudanças climáticas. Todos esses assuntos importantes para o nosso cotidiano estão sempre se atualizando. Por isso, investir em pesquisas na área de ciência e tecnologia é tão importante. E para garantir que esses estudos possam ser desenvolvidos em todo o país, o governo lançou um pacote com 5 editais que somam mais de 3 bilhões de reais. Fortalecer a ciência nacional e diminuir as desigualdades tecnológicas regionais. Com esse objetivo, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, anunciou nesta quarta-feira, no Rio de Janeiro, um pacote de investimentos no valor de 3 bilhões e 100 milhões de reais, com foco nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. São chamadas que vão no sentido de melhorar a infraestrutura de pesquisa do país, reduzir assimetrias regionais, além de fortalecer pesquisadores e pesquisadoras, instituições que têm mantido o Brasil como importante produtor de conhecimento do mundo, colaborando para buscar as soluções que o nosso país e o seu povo precisam. Ao todo foram anunciados 5 editais. O edital destina 1 bilhão e 500 milhões de reais para o programa dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia e terá foco na cooperação internacional para o desenvolvimento de projetos destinados ao fortalecimento de grandes desafios nacionais. Esta é a maior chamada pública do programa. A presidente da CAPES, Fundação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, Denise Carvalho, falou sobre esses anúncios. Esse é o século da cooperação mais do que da competição. E ele coloca cientistas cooperando em rede, em diferentes regiões do nosso país, diferentes instituições, para responder às perguntas da atualidade, aquelas que podem, inclusive, aproximar ainda mais a academia da sociedade. Também foi anunciada a ampliação do edital para a concessão de bolsas de produtividade em pesquisa sênior e desenvolvimento tecnológico, que vai aportar recursos da ordem de 466 milhões de reais. Reportagem Cleide Lopes.
O Rio Grande do Norte vai receber mais de 600 milhões de reais em investimentos em diversas áreas. São obras de infraestrutura, habitação e transportes. A repórter Luciana Colares de Holanda está em Natal e traz mais informações para a gente ao vivo. Boa noite, Luciana. Boa noite, Mariana, Luciano e ouvintes da Voz do Brasil. Com cerca de 800 mil habitantes, a cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte, vai receber 400 novas moradias do Minha Casa Minha Vida, com valor de investimento de 65 milhões de reais. Está prevista ainda a implantação do sistema de esgotamento sanitário em Apodi, além da construção de faixa exclusiva de ônibus na Avenida Tocatinha. Luciana, e na área de infraestrutura social, quais foram os anúncios? Bom, Luciano, um pacote de obras em todo o estado que inclui novas melhorias na BR-304 entre Parnamirim e Macaíba. Essa estrada é uma das vias mais importantes para o escoamento da produção do estado e pelo menos 1,5 milhão de pessoas devem ser beneficiadas. E na área social, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome anunciou a construção de quase 2.500 cisternas em 24 municípios do Rio Grande do Norte. O investimento é de 15 milhões de reais e vem também do novo PAC. Luciana, teve investimento também em educação, né? Isso mesmo, Mariana. Foram lançadas as pedras fundamentais de 3 institutos federais no Rio Grande do Norte. Para cada campus são destinados 25 milhões de reais. E ainda terá investimentos para a construção de creches, escolas em tempo integral e compra de ônibus novos. O presidente Lula esteve nos anúncios e explicou a importância desses investimentos para a região Nordeste. Ora, por que o cara vai investir no Rio Grande do Norte, em Pernambuco, na Paraíba, no Ceará? Eu prefiro logo para onde já tem tudo pronto, e até mercado consumidor. E o papel do Estado é garantir que todos tenham a chance. Então, quando a gente faz subsídio, quando a gente faz investimento no Nordeste, não é porque a gente está fazendo favor, a gente está fazendo justiça. A gente está tentando fazer com que o país seja mais igual. O governo federal descartou a necessidade do horário de verão esse ano. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, falou também sobre o apagão em São Paulo. O horário de verão não volta esse ano. A decisão foi anunciada pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. O ministro destacou que o tema foi amplamente debatido em reuniões com especialistas e com o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, realizadas ao longo dos últimos 45 dias. E afirmou que a possibilidade da volta do horário de verão será analisada para o próximo ano. Nós temos condição de chegar depois do verão em condição de avaliar, sim, a volta dessa política para 2025, é importante que ele seja sempre considerado. Ele não pode ser fruto de uma avaliação apenas dogmática ou de cunho político. Ela é uma política que tem reflexos tanto positivos quanto negativos no setor elétrico e na economia. O ministro Alexandre Silveira também voltou a falar sobre o apagão em São Paulo, que ainda afeta cerca de 100 mil imóveis. A falta de energia veio após fortes chuvas, com ventos de mais de 100 km por hora, que deixaram 7 mortos na região metropolitana da capital e no interior do estado. Segundo o ministro, o contrato com a concessionária está obsoleto por ser da década de 80 e não prevê situações relacionadas a eventos climáticos intensos como esse. O governo federal criou uma força-tarefa para acompanhar a situação em São Paulo e deu um prazo de 3 dias para a Enel normalizar a distribuição de energia, contados a partir da última segunda, 14 de outubro. Além disso, a Secretaria Nacional do Consumidor vai cobrar que os prejuízos sejam ressarcidos aos paulistanos. As reclamações dos consumidores devem ser registradas na Enel pelo aplicativo da empresa, no Procon de São Paulo e também no portal consumidor.gov.br. Reportagem Thaísa Vitória.
E essas foram as notícias do governo federal. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal determina prosseguimento de investigação sobre transfobia contra a deputada Érica Hilton. Órgãos da Justiça são premiados com o selo Linguagem Simples. Justiça Federal condena réus da chacina de Unai a ressarcir União em cerca de 30 milhões de reais. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Carlos Eduardo Cunha. Supremo Tribunal Federal determina o prosseguimento de investigação sobre suposta prática do crime de transfobia contra a deputada Érica Hilton. O ministro Luiz Fux cassou decisão que havia desrespeitado o entendimento do STF sobre a criminalização da prática. Marcelo Della Libera. A Justiça Federal aceitou um pedido do Ministério Público e arquivou o pedido da deputada federal Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, para investigar a suposta prática do crime de transfobia em publicações na rede social X, antigo Twitter, em dezembro de 2023. A defesa da deputada recorreu, alegando afronta à decisão do STF, que enquadrou a homotransfobia como crime de racismo. Ao anular o arquivamento, o ministro Luiz Fux afirmou que as decisões do plenário do Supremo, em ações de controle de constitucionalidade, se aplicam a todos e devem ser seguidas por todos os órgãos judiciários. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, entregou nesta quarta-feira o selo Linguagem Simples a 49 órgãos da Justiça. O evento ocorreu na sede do STF, em Brasília. A certificação, concedida pela primeira vez, reconhece os esforços das instituições para ampliar a linguagem direta e compreensível nos comunicados, especialmente em decisões judiciais. O selo é uma das ações do Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples, lançado em 2023 e assumido por todos os tribunais desde então. Para o STJ, é permitida a citação por edital quando o réu vive no exterior, mas não tem endereço conhecido. A ministra Nancy Andrighi foi a relatora. Samanta Peçanha. Uma empresa foi citada por edital em ação judicial e alegou que o ato seria ilegal, argumentando que não houve pedido de cooperação às autoridades dos Estados Unidos, onde possivelmente uma representante legal estaria. Segundo a empresa, a citação só poderia ser por edital se o outro país não quisesse colaborar. No entanto, a terceira turma do STJ negou o provimento ao recurso especial, considerando que a incerteza quanto ao endereço já justifica a citação por edital, sem que precise ser demonstrada a falta de cooperação das autoridades estrangeiras. Supermercado é condenado a pagar R$15 mil de indenização a empacotador de 16 anos, detido por liberar mercadorias sem registro no caixa. O jovem foi acusado de tentativa de furto e teve que prestar serviços à comunidade. Larissa de Paula. Um empacotador de 16 anos foi colocado na função de caixa de um supermercado sem receber treinamento e acabou detido pela polícia após liberar mercadorias sem registro. O jovem, então, acionou a justiça argumentando que desempenhou funções incompatíveis com a idade. A empresa foi condenada a pagar R$15 mil de reparação, mas recorreu. Ao manter a condenação, a 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho considerou que, embora não haja norma que proíba o trabalho de pessoas entre 16 e 18 anos de idade como caixa, a função envolve o manuseio de dinheiro e pode trazer riscos à integridade física. A Justiça Federal em Minas Gerais condenou os autores e mandantes da chacina de Unai a ressarcirem a União em cerca de R$30 milhões pelos benefícios pagos aos familiares de 4 servidores públicos vítimas do crime. Em primeira instância, a Justiça julgou procedente o pedido de restituição feito pela Advocacia Geral da União. Também deverão ser restituídos os valores referentes a pensões por morte pagos aos dependentes das vítimas. O crime, que ficou conhecido como Chacina de Unai, ocorreu em 28 de janeiro de 2004.
3 auditores fiscais do trabalho e um motorista foram vítimas de emboscada na região rural do município mineiro. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova aumento de pena para crime sexual praticado por profissional de saúde. Segue para a Câmara política para doação de alimentos. Governo envia ao Congresso projeto que aumenta a pena para crimes ambientais. Boa noite. Profissionais de saúde que cometerem crime sexual, como assédio e estupro, no exercício das funções, terão a pena aumentada até a metade. É o que prevê um projeto aprovado hoje pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado e que segue para a Câmara dos Deputados. O relator, senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, diz que o aumento da pena se justifica pelo fato de a vítima não poder oferecer resistência. As informações com a repórter Marcela Cunha. Aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, a proposta prevê que crimes sexuais praticados por médicos e outros profissionais de saúde durante atendimento poderão ter pena aumentada de 1/3 à metade. O autor, senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, argumenta que é preciso endurecer a punição, já que o crime praticado por profissionais de saúde configura clara ofensa ao dever de cuidado e respeito. Para garantir que a justiça seja ainda mais rigorosa na proteção das vítimas que se encontram em momentos de extrema vulnerabilidade. Quando eu pensei de forma dura neste projeto, é porque eu sofri na pele com a minha ex-mulher em Goiânia esse fato e tenho certeza que neste momento ela está muito feliz. O relator, senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, defendeu o aumento de pena para a metade da prevista hoje, nos casos de atendimento, procedimento ou tratamento clínico ou hospitalar. Para ele, se trata de conduta repugnante que merece sua resposta penal incrementada. O agente exerce autoridade sobre a vítima que, como paciente, não pode oferecer resistência. O crime é praticado justamente por quem deveria cuidar da saúde e da integridade do paciente. O projeto inclui todos os crimes contra a dignidade sexual previstos no Código Penal, como estupro e atentado violento ao pudor. E o senador Sérgio Moro, do União do Paraná, criticou a decisão judicial que autoriza a transferência de Gilberto Aparecido dos Santos, conhecido como Fuminho, braço direito do traficante Marcola e segundo em comando do PCC, a maior organização criminosa do Brasil. A medida prevê que Fuminho deixe a Papuda, presídio de segurança máxima em Brasília, para cumprir regime semiaberto em São Paulo. A decisão foi contestada por um juiz paulista. Moro se posicionou contra a transferência e a flexibilização do regime de presos que ainda integram facções criminosas, citando a Lei 12.850 de 2019, que proíbe a progressão de pena para aqueles que permanecem ligados a organizações criminosas. Segundo o senador, a progressão do regime deve ser destinada apenas aos presos que rompem seus vínculos com essas organizações e buscam a ressocialização. Então, para aquele condenado que estiver integrando e continuar integrando dentro do sistema prisional uma organização criminosa, não cabe o benefício da progressão. É racional conceder progressão de regime quem permanece associado ao PCC. A Comissão de Meio Ambiente aprovou um projeto que estabelece ações prioritárias para a redução das emissões de gases de efeito estufa. A proposta altera a Política Nacional sobre Mudança do Clima. Repórter César Mendes. De autoria do senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, o projeto inclui na Política Nacional sobre Mudança do Clima regras de consolidação e fomento a ações prioritárias para reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Entre elas, o apoio à pesquisa e ao desenvolvimento de energias renováveis
renováveis e a restauração e recuperação da vegetação nativa em áreas prioritárias para os recursos hídricos e a biodiversidade. Para Marcos Pontes, é urgente que o país adote medidas para reduzir a influência das ações do homem nas mudanças climáticas. Eu tive essa satisfação de ver o planeta de fora. Eu posso dizer o seguinte, não é tão grande quanto a gente imagina. Aprovado pela Comissão de Meio Ambiente, o projeto poderá seguir para a Câmara dos Deputados se não houver recurso para a votação no plenário. E o governo enviou ao Congresso Nacional o projeto que aumenta a pena para os crimes ambientais. Senadores destacaram iniciativas parlamentares que classificam o incêndio proposital como crime hediondo. Repórter Érica Christian. Já enviado pelo presidente Lula ao Congresso Nacional, o projeto aumenta para até 6 anos a pena de reclusão para quem provocar incêndio em floresta ou em unidades de conservação. A proposta também inclui o dever de reparação. Ao elogiar a iniciativa do governo, o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, sugeriu a votação de iniciativa dos parlamentares. Uma delas, de sua própria autoria, transforma o incêndio intencional em crime hediondo e prevê a expropriação da terra se comprovada a ação dolosa do proprietário. É preciso que o Poder Legislativo dê uma resposta muito mais incisiva contra toda e qualquer pessoa que concorrer para a prática de um crime de incêndio, ofendendo o direito ao meio ambiente como um direito de todos. Já o senador Jaime Bagatoli, do PL de Rondônia, defendeu cautela na votação desses projetos para não criminalizarem o produtor rural. Porque o que nos preocupa muito nessa situação aí também, o que vai ser um incêndio criminoso? O produtor toma o máximo cuidado para aquilo não pegar fogo. Houve problemas esse ano com incêndios que veio de beira de rodovia. O projeto do governo, que será primeiramente votado pela Câmara dos Deputados, também aumenta a pena para 4 anos de prisão para quem provocar a morte de espécimes da fauna aquática e de 6 anos para quem causar poluição de qualquer natureza. O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, responsabilizou a concessionária de energia elétrica Enel pela falta de energia que atingiu mais de 2 milhões de imóveis em São Paulo e região metropolitana após um temporal no último dia 11. O parlamentar ressaltou que 100 mil imóveis ainda estão sem energia e que essa é a terceira vez em menos de um ano que a situação acontece. Cajuru informou que, além de Goiás, a Enel é alvo de ações no Ministério Público do Ceará e em cidades do Rio de Janeiro e que vem sendo questionada também no Chile, onde o presidente Gabriel Boric, depois de um apagão há 2 meses, determinou que fosse revista a concessão da empresa. O senador afirmou que a pressão sobre a Enel só aumentou porque o último apagão aconteceu às vésperas do segundo turno da eleição municipal, trazendo à tona as várias falhas cometidas pela empresa. No quadro caótico aparece como protagonista a empresa corrupta, eu a conheço bem, de Goiás, a Enel, concessionária de energia, que deixou péssimas lembranças em meu estado, Goiás, onde operou até 2022. Já a senadora Rosana Martinelli, do PL de Mato Grosso, celebrou o Dia Internacional da Mulher Rural, destacando a importância do trabalho dessas mulheres para a segurança alimentar e o desenvolvimento sustentável do agronegócio. Ela citou dados da Organização Internacional do Trabalho e ressaltou que, embora representem 45% da mão de obra agrícola, as mulheres gerenciam apenas 15% das terras. Para Martinelli, é essencial aumentar a representatividade feminina nas lideranças e na posse de terras, além de garantir educação, formação e acesso à terra para promover mudanças no setor rural. Quando empoderamos as mulheres do campo, não estamos apenas promovendo sua autonomia, mas também fortalecendo a economia rural e incentivando práticas mais sustentáveis. E no Dia Mundial da Alimentação, celebrado nesta quarta-feira, o Senado confirmou uma proposta que incentiva a doação de alimentos. O objetivo é evitar o desperdício através de um desconto no imposto de renda para empresas participantes. Repórter Marcela Cunha. A Comissão de Constituição e Justiça confirmou o projeto do senador Ciro Nogueira, do Progressistas do Piauí, que cria a Política Nacional de Combate à Perda e ao Desperdício de Alimentos. Podem ser doados alimentos naturais ou preparados, desde que respeitadas as
segurança para consumo humano e as normas sanitárias, e mercadorias perecíveis ou não perecíveis, embaladas e dentro do prazo de validade. O texto foi apresentado na forma de substitutivo apresentado pelo relator, o senador Alan Rick, do União do Acre, e prevê como incentivo para os estabelecimentos doadores o aumento da dedução no imposto de renda para pessoas jurídicas de 2% para 5%. Os estabelecimentos preferiam jogar fora alimentos dentro do prazo de validade, aptos para o consumo, eram jogados fora porque o incentivo para a doação de alimentos e a própria criminalização do doador impediam ou não incentivavam esta doação. O texto também cria o selo doador de alimentos, que pode ser usado na promoção da empresa e dos produtos. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Avança na Câmara aumento das penas para abuso e maus tratos contra animais. Comissão aprova projeto que padroniza cartões de estacionamento para idosos. Parlamentares da base governista celebram novas ações de segurança alimentar. Boa noite. Bongás do PT do Rio Grande do Sul parabeniza o governo federal pelo anúncio feito no Dia Mundial da Alimentação dos Planos Nacionais de Abastecimento Alimentar, o Alimento no Prato e o de Agroecologia e Produção Orgânica, criados para garantir o direito à alimentação de qualidade. Ao lembrar que o governo anterior deixou como marca 33 milhões de brasileiros em insegurança alimentar, Bongás reforça que um dos maiores trunfos do atual governo foi resgatar 24 milhões e 500 mil pessoas do mapa da fome. Para ele, os novos planos vão promover uma transição para uma agricultura mais sustentável, com mais respeito ao meio ambiente. Também, Padre João do PT de Minas Gerais felicita o governo pelo lançamento dos planos Alimento no Prato e Agroecologia e Produção Orgânica, reforçando a ligação deles ao Plano Nacional da Redução do Uso de Agrotóxico, o PRONARA, que ele pontua como um instrumento importante para a proteção de comunidades vulneráveis, como as quilombolas. Para Padre João, é preciso haver uma articulação de esforços dos governos federal, estadual e municipal para que as políticas de combate à fome alcancem êxito, promovendo segurança alimentar e dignidade para a população. O parlamentar comemora, por fim, a reestruturação da CONAB, órgão crucial para o abastecimento e estoques estratégicos do país. Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, também destaca os novos programas governamentais lançados no Dia Mundial da Alimentação, especialmente os que tratam da agricultura mais sustentável, livre de agrotóxicos. Para ele, o fortalecimento da CONAB é outra ação positiva do governo, garantindo alimentos a preços acessíveis à população. Helder Salomão elogia os esforços do governo, que em parceria com estados e municípios retirou milhões de brasileiros da extrema pobreza, mas reconhece que o desafio da fome ainda continua. Em sua opinião, a fome resulta da má distribuição de riquezas e a alimentação é uma responsabilidade conjunta do governo e de toda a sociedade. Elisângela Araújo, do PT da Bahia, destaca o Dia Mundial da Alimentação, celebrado em 16 de outubro, e assinala o lançamento do Plano Nacional de Abastecimento Alimentar pelo governo federal. A deputada afirma que a iniciativa integra 14 ministérios em diversas ações para garantir comida fresca no prato do cidadão brasileiro. Elisângela Araújo também afirma que o Plano Nacional de Abastecimento Alimentar vai fortalecer a agricultura familiar e a produção agroecológica. De acordo com a congressista, entre as ações previstas está o investimento de cerca de R$1 bilhão na compra de 500 mil toneladas de arroz. Paulderney Avelino, do União do Amazonas, destaca a importância da alimentação adequada como um direito essencial para a saúde e o desenvolvimento humano. O deputado menciona, por exemplo, que crianças que passam fome têm seu bem-estar físico e desempenho intelectual diretamente afetados. Paulderney Avelino acredita que a garantia diária de boas refeições na escola pode contribuir significativamente com o aprendizado e o crescimento saudável dos alunos. Além disso, segundo o deputado, a medida ajuda famílias que enfrentam a insegurança alimentar.
Gilberto Nascimento, do PSD de São Paulo, reconhece a importância de os governantes garantirem alimentação adequada e nutritiva para toda a população. O deputado menciona dados que apontam que mais de 700 milhões de pessoas ainda passam fome no mundo. Além disso, Gilberto Nascimento critica o investimento de bilhões de dólares em guerras e armamentos, enquanto milhões de pessoas não têm o que comer. O parlamentar condena a desigualdade global, defendendo que uma sociedade mais justa e humana deve priorizar a paz e o bem-estar social. Ao fazer um balanço do governo federal, Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, elogia a retomada de quase 1.000 obras inacabadas na área da educação, com 180 já concluídas. A deputada salienta que a educação integral é apontada como prioridade, assim como o enfrentamento da insegurança alimentar. Érica Cocai também aborda avanços na saúde pública e destaca o retorno do programa Brasil Sorridente. Ela considera que a gestão atual representa a inclusão, a justiça social e o combate à fome. Previdência. Gisela Simona, do União de Mato Grosso, defende a aprovação de PEC que visa acabar com a cobrança previdenciária sobre aposentados e pensionistas. Segundo ela, é injusto que brasileiros que já colaboraram ao longo da vida continuem pagando a contribuição durante o período de inatividade. Gisela Simona explica que a PEC propõe uma redução gradual da cobrança, diminuindo 1/10 a cada ano, a partir dos 66 anos para homens e 63 anos para mulheres, até ser completamente eliminada aos 75 anos. Na opinião da congressista, a medida vai garantir a melhoria na qualidade de vida de aposentados e pensionistas. Transportes. Comissão aprova projeto que padroniza cartões de estacionamento de idosos. O repórter Luiz Cláudio Canuto nos conta outras mudanças. Projeto que cria um padrão nacional para cartões de estacionamento de idosos avança na Câmara. O texto, que está na Comissão de Viação e Transportes, foi aprovado na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, onde o relator, deputado Gilberto Nascimento, do PSD do Paraná, foi favorável à proposta do deputado Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio de Janeiro. O relator lembra que já existe necessidade de credencial para usar a vaga reservada. Mas há um problema. Cada ente tem o seu órgão responsável para a sua emissão, gerando problemas às pessoas idosas ao tentar estacionar seus veículos em um município vizinho ao de suas residências, tendo, assim, mitigado o exercício de um direito por uma limitação geográfica exagerada e muitas vezes desnecessária. O deputado citou compromissos internacionais firmados pelo Brasil em defesa da mobilidade de pessoas idosas, como a Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos. O relator também citou uma lei de 94, que assegura direitos sociais do idoso e cria condições para sua autonomia, integração e participação na sociedade. Um dispositivo do projeto de lei estabelece que locadoras de veículos devem fornecer cartão de estacionamento de idoso na entrega do veículo, como lembra o autor do projeto, o deputado Marcelo Crivella. Não faz sentido nenhum não terem os privilégios que o Estatuto concede. Portanto, esse projeto de lei é para isso, é para que as empresas locadoras, ao alugarem para um idoso, deem o carro exatamente com o cartão do idoso, para que ele possa se beneficiar dessa prerrogativa do Estatuto. Segundo o Censo Demográfico do IBGE, em 2022, o total de brasileiros com mais de 65 anos passou de 22 milhões, quase 60% mais do que em 2010, quando eram 14 milhões de pessoas. De pouco mais de 7%, passou a quase 11% da população. Quando a faixa etária se estende a brasileiros com mais de 60 anos, são 32 milhões de pessoas, pouco mais de 15% da população. Segundo o projeto, as normas dos cartões seriam definidas pelo Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. O projeto muda o Estatuto do Idoso e aguarda para ser votado na Comissão de Viação e Transportes, onde a relatora é a deputada Helena Lima, do MDB de Roraima. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. Eleições.
Gerlen Diniz, do PP, recém-eleito prefeito da cidade de Sena Madureira, no Acre, usou a tribuna para prestar contas de sua atuação na Câmara, mencionando projetos de sua autoria voltados para o crescimento e desenvolvimento econômico e social dos acreanos. Gerlen Diniz aproveitou para criticar a falta de políticas adequadas para a recuperação de solos degradados e reforçar a importância de apoiar os produtores rurais, que, segundo ele, não podem ser tratados como inimigos da floresta. O ainda legislador reforçou seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e com o apoio a comunidades vulneráveis. Doutora Maíra Pinheiro, do PL do Ceará, expressa tristeza e indignação ao relatar ataques sofridos durante a campanha eleitoral em Fortaleza. A deputada acusa militantes ligados a outras candidaturas de incitar a violência e de difamá-la enquanto mulher, médica e deputada federal. Doutora Maíra Pinheiro declara que vai tomar as medidas legais necessárias para retirar do ar as mensagens ofensivas sobre ela. A parlamentar espera que a população de Fortaleza não acredite em mentiras. Justiça. Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, avalia que ações tomadas pelo Supremo Tribunal Federal provocaram uma desarmonia entre os poderes da República. Na visão da deputada, a investigação de congressistas em razão de discursos feitos na tribuna da Câmara fere a imunidade parlamentar e a proteção da democracia. Adriana Ventura acusa o STF de agir de forma ativista e de rasgar a Constituição ao perseguir opositores políticos e usar a máquina pública para reprimir a liberdade de expressão. A parlamentar alerta para o risco de o país se transformar em uma ditadura. Relações Exteriores. Câmara aprova acordo entre o Brasil e o Canadá na área de defesa. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação. O plenário da Câmara aprovou o acordo internacional entre o Brasil e o Canadá na área de defesa. O acordo entre os dois países foi assinado no ano passado com o objetivo de promover cooperação em diversas áreas, como aquisição, pesquisa e desenvolvimento de produtos de defesa. Fazem parte do acordo ainda ações conjuntas como operações militares, assistência humanitária, resposta a desastres, ações de manutenção da paz e treinamento de militares. O acordo é padrão entre o Brasil e países com os quais mantém relações diplomáticas e interesses comuns. Prevê inclusive trocas de informações, cursos de treinamento, intercâmbios de estudantes e visitas de navios da Marinha. O projeto que trata do acordo foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, sem votos contrários, e uniu deputados do governo e da oposição. O acordo com o Canadá foi defendido pela deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo. O objetivo dele, basicamente, é promover intercâmbio de conhecimento, de experiência, desenvolver tecnologias e equipamentos de defesa e dar treinamento e capacitação com realização de exercícios militares conjuntos. Então, é um acordo padrão, a gente estimula. Para a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, o acordo une dois dos maiores países do mundo em torno de objetivos comuns. Nós estamos falando do acordo entre dois países que compartilham uma política de defesa da democracia, dos direitos humanos, de defesa das liberdades individuais. São os dois países, um dos países maiores, ou dentre os maiores do mundo. E significa que nós estamos também, com essas economias, trabalhando na diversidade do parque produtivo e da pauta de exportação. O acordo entre o Brasil e o Canadá trata também de propriedade intelectual, sigilo de informações e custos das operações para cada país. Depois de aprovado pela Câmara, o acordo entre o Brasil e o Canadá na área de defesa seguiu para análise do Senado. Ele só passa a valer depois de aprovado pelas duas casas do Congresso. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Segurança Pública. Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, afirma que policiais civis, federais e rodoviários, além de outros servidores com direito ao porte de arma, estão há mais de um ano sem poder adquirir novos equipamentos ou munição devido à demora do governo em definir regras para o setor de armamentos. Alberto Fraga avalia que a política desarmamentista do governo tem prejudicado a segurança pública do país, deixando os operadores da lei em situação vulnerável, sem condições adequadas de autodefesa.
Ele também cobra do governo ações de combate à violência urbana no Brasil. Ismael, do PSD de Santa Catarina, critica decreto do Executivo Federal que propõe novas regras para as forças das polícias no Brasil. O deputado considera preocupante a exigência de que os agentes peçam consentimento a moradores para realizar buscas domiciliares, o que para ele compromete a eficiência das operações. Ismael também alerta para a limitação do uso de algemas e de armas de fogo, presentes no decreto que está em fase de elaboração. Ele afirma que essas restrições colocam em risco a segurança dos próprios policiais e da sociedade. Meio Ambiente. Proposta aumenta as penas para crimes contra a fauna, especialmente o abuso de animais. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem os detalhes. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara aprovou proposta que aumenta as penas para crimes contra a fauna. O texto também detalha o que seriam maus tratos e abuso e enquadra o crime de crueldade. O projeto é do deputado Bruno Ganem, do Podemos de São Paulo, e muda a Lei de Crimes Ambientais. O relator da proposta, deputado Marcelo Queiroz, do PP do Rio de Janeiro, recomendou a aprovação. Para ele, a esperança de punição para crimes ambientais na edição da Lei Ambiental não se concretizou por causa das baixas sanções e da rápida prescrição, mesmo que o STF tenha afirmado entendimento de que é imprescritível a pretensão de reparação civil por dano ambiental. O relator acha que há exemplos diários de que a LCA, Lei de Crimes Ambientais, não vem cumprindo seus objetivos. Necessário sim é encontrar solução para esse descalabro que leva a sociedade a perspectivar na LCA a alcunha de lei que não pegou. O PL por hora em análise propõe alterações em quase todos os artigos relativos aos crimes contra a fauna da LCA, aumentando penas e introduzindo o conceito de maus tratos, abuso e crueldade para fins de enquadramento nos crimes nela previstos. Pretende-se com isso tentar com que a LCA diga ao que veio, com o que me coloco naturalmente de inteiro acordo. Desta forma, sou pela aprovação do PL 752 de 2023. Pelo projeto, o crime de matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar animais da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória sem permissão de autoridade, passaria a ser punido com prisão de 3 a 6 anos e multa. A pena atual é de 6 meses a 1 ano e multa. Outra pena alterada é a do crime de exportar peles e couros de anfíbios e répteis sem autorização, que passa a prisão de 2 a 5 anos e multa. Hoje, a pena é de 1 a 3 anos e multa. A Lei dos Crimes Ambientais, de 98, já prevê pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa para abusos e maus tratos. Além de aumentar as penas para a reclusão de 2 anos a 5 anos e multa, o projeto inclui o ato de crueldade na lista e detalha esses atos. Por exemplo, engatar, prender ou atrelar animais a meios de transportes que anteriormente eram movidos à tração animal. Ou seja, de acordo com os autores, isso representaria o fim das carroças. Crueldade é definida como qualquer ato intencional que provoque dor ou sofrimento desnecessário aos animais, e o abuso é definido como ato que implique no uso despropositado de animais, incluindo abuso sexual. O projeto vai ser analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, antes de ser votado pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. Saúde. Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, chama de precária a situação dos serviços de saúde da capital, Goiânia. De acordo com o deputado, faltam pediatras, medicamentos e segurança para profissionais e pacientes nas maternidades e unidades de saúde da cidade. Dr. Zacarias Calil também menciona problemas no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, atrasos em pagamentos de hospitais como a Santa Casa e a suspensão de cirurgias essenciais. O deputado antecipa que vai solicitar a intervenção do Ministério Público no caso. Desenvolvimento Regional. O governo federal descartou a volta do horário de verão para este ano e Dr. Luiz Ovando, do PP de Mato Grosso do Sul, avalia que a decisão gera alívio, uma vez que o consumo energético das residências é relativamente baixo e o uso de lâmpadas LED já garante uma economia considerável. Dr. Luiz Ovando acrescenta que o horário de verão gera impactos negativos à saúde, como privação de sono e estresse, além de problemas na segurança pública. Para ele, adiantar o horário oficial não se justifica do ponto de vista biológico e econômico. Educação. Eduardo Veloso, do União do Acre, ressalta a importância dos professores na formação de cidadãos e profissionais, agindo como inspiração e apoio na trajetória dos alunos.
O deputado lembra que a educação é fundamental para o desenvolvimento pessoal e para a construção de um futuro melhor para o país. Eduardo Veloso defende que os professores tenham mais reconhecimento, com maiores salários e condições adequadas de trabalho, especialmente os que atuam na primeira infância. O deputado clama pela valorização dos educadores de modo a transformar a realidade e assegurar melhores perspectivas para as próximas gerações. Luiz Couto, do PT da Paraíba, também envia seus cumprimentos aos professores, reforçando o papel essencial dos profissionais na formação de cidadãos críticos e nas mudanças sociais. O deputado defende a melhoria de condições de trabalho, de formação e de recursos para os professores. Luiz Couto associa a necessidade de formação de cidadãos críticos ao momento político e à defesa da democracia, lamentando a crescente influência do crime organizado nas eleições e mencionando casos de violência e manipulação. Ele pede união para combater ameaças e garantir eleições justas e seguras. Votação. O plenário acabou de aprovar a proposta que permite às polícias e ao Ministério Público acessarem dados de tornozeleiras eletrônicas de acusados ou condenados sem a necessidade de autorização judicial. Também foi votado o projeto que autoriza o poder público a compartilhar e a tornar públicos dados e microdados obtidos por meio do censo escolar e dos exames de avaliação dos estudantes. A lista de propostas prevê ainda a criação de políticas públicas para a melhoria da saúde das pessoas com dor crônica, criando o Dia Nacional de Conscientização e Enfrentamento da Dor Crônica. Outros 5 projetos foram incluídos na pauta do plenário da Câmara na sessão desta noite. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Rafael Santos e apresentação de Fátima Uchoa e Márcio Aquiles Sardi. Boa noite. A Voz do Brasil volta amanhã. Muito boa noite. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.